E hoje nós vamos falar sobre Trindade. Então é um assunto muito, muito importante, falando daquilo que é a essência de Deus. Vamos começar definindo Trindade. A palavra trindade vem dos vocábulos três e unitas, ou seja, três unidades, significando a manifestação de Deus em três pessoas eternamente interrelacionadas, inseparáveis dentro de um único ser, de uma única essência. A Bíblia revela a trindade de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Um exemplo para entender este conceito são as formas como a água é encontrada na natureza, em estados líquido, sólido ou gasoso. Mas nunca deixe de ser água, com a fórmula química H2O. Então é bacana até essa comparação com a água, que é composta quimicamente por hidrogênio e oxigênio, né, H2O, e que essa substância é imutável, ou no estado gasoso, no líquido, ou no estado sólido. Então é mais ou menos aquilo que é a condição da essência de Deus. Então são três personalidades, três pessoas em uma única essência. Então não é algo, como o Bispo G até comentou sobre o homem, que são três departamentos, ou até três momentos históricos, porque tem algumas religiões que tratam como se fossem momentos. Então teve um momento do Deus Pai, depois do Deus Filho, depois do Espírito Santo. E aí vira uma bagunça. Só que a própria Bíblia fala que Jesus foi crucificado no início dos tempos. Então quer dizer, já começa por aí que isso aí é uma grande bagunça. Sem dúvida. Porque eles são únicos, né? São triunos, a Trindade. É verdade. E ele é o eterno. Sempre existiu, sempre foi, e sempre será. E Jesus junto com ele. Então vai ter até mais detalhes para a gente tratar sobre isso, que é muito sério isso. Às vezes a pessoa não tem entendimento da profundidade, né? Porque nós usamos muitas vezes o lado de achar que é Jesus. Amém. Jesus. Mas quem é Jesus? É o Cristo. Então não é só Jesus, é Jesus o Cristo, o ungido de Deus, que veio em forma de homem, se esvaziou da sua condição de Deus para poder redimir o homem e hoje está à direita do Pai, quer dizer, retornou à sua condição. Para reforçar o conceito da Trindade, vamos ler a passagem do batismo de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então vemos num único momento a manifestação dos três. O Filho, que é Jesus, sendo batizado nas águas, a manifestação do Pai falando, revelando que é o Filho, e o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba. Então você vê aí já essa unidade entre estas três pessoas. Então é como se elas fossem uma simbiose, é uma palavra meio feia, meio estranha, mas é como se eles fossem misturados, únicos, e não tem como dividi-los, porque eles andam os três unidos, né? O apóstolo tem um termo assim muito interessante que é amalgamado, né? Olha só. Então, amálgama é aquilo que tem, vamos dizer assim, tem uma característica, apesar de ser composto por dois outros tipos de substância, né? Então, acho que o maior exemplo, né, na minha época, né, que hoje as obturações são diferentes. Então, você pegava o mercúrio, que é líquido, e pegava a platina, misturava os dois e ficava nem algo como a platina, que é tão duro, e também nem algo líquido como o mercúrio, mas algo muito resistente, né? Então, é o amalgamar, que forma como que é uma substância misturando duas outras, né? É um termo mais ou menos assim. Bacana. E no hebraico, como é que é tratado a trindade, essa unidade dos três? No hebraico é falado sobre um único Deus. Então o termo único Deus, ele é muito importante, porque no hebraico é o termo echad, que quer dizer único, e não só único em termos de ser e ser existente, é único uma vez por todas. Então já está implícito a característica do eterno nele. Porque tem essa conotação a raiz na raiz primitiva. Então, mostrando que não é só que é um e vai ser sempre. Então, é o eterno. Tem um trecho interessantíssimo que nós vamos ler agora, que é a oração sacerdotal, que Jesus ele reafirma isso, de como eles são unidos, né? De como eles convivem mutuamente, né? Vamos ler.
Vamos lá, João capítulo 17, versículos 21 a 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa passagem retrata, né, essa comunhão que Jesus deseja para o homem, do homem estar próximo de Deus e ele reafirma a comunhão que o Filho tem com o Pai, né, essa unidade que eles têm, e Jesus já falando da condição que ele iria para o Pai e que o Espírito Santo ficaria e que ele estaria, a presença de Deus estaria agora acessível também ao homem através do Espírito Santo, ministrando, não é? Derramando os seus dons, que nós vamos falar no final da aula. Então é interessantíssimo esse cuidado na intercessão de Jesus. Vamos ver mais uma passagem, João 15, que fala um pouquinho agora da função do Espírito Santo. Nós falamos da função do Pai, o grande Criador, Jesus, aquele que veio para salvar. Lembrando que é interessante como o Filho ele tem as características do Pai, né? O Pai como gerador. E então, a vinda do Espírito Santo. Aliás, Jesus que soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Vamos ler. Vamos lá, João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então é o Consolador, né? O Espírito Santo que veio para atender às necessidades do homem num momento tão difícil que o homem enfrenta, mas que através de Jesus Cristo o homem é salvo e o Espírito Santo passa a ministrá-lo. E é uma palavra interessante essa palavra Consolador, né? É a palavra parácletos, pará ao lado, kletos, para auxiliar, para advogar, para consolar. Então existem 16 sinônimos para a palavra kletos, que é usado no grego e que é o nome que, para nós, né, no português, a gente perde um pouco, né, dessa definição simplesmente como consolador, mas vai muito, muito além. E o principal é aquele que está do lado, é o Emanuel, é o Deus conosco. Presente sempre, interessantíssimo. Vamos ver agora como a Trindade já é presente desde o início dos tempos. Vamos falar do momento da criação. Gênesis capítulo 1. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós vemos aí no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você vê que Deus falando no plural, por quê? A manifestação da Trindade. Tem gente que já fez uma grande confusão sobre isso, falando que é parecido com os anjos. Aí vira aquela bagunça, não tem absolutamente nada a ver. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Na verdade é o quê? Deus Pai, Filho e Espírito Santo presentes desde o início dos tempos, porque eles são uma trindade, são triúnicos. E é interessante, Dani, como a gente vê que a Bíblia é verdadeira, porque para os judeus, eles não têm essa concepção da trindade. Nós temos porque Jesus veio. Mas a origem do texto é dos hebreus, dos judeus. Então vejam que se fosse alguma coisa manipulável, a Bíblia, eles teriam tirado. Então, não seria façamos, faço, para até exemplificar a maneira que eles creem. Então veja como a Bíblia é muito real, que continua, mesmo eles não tendo essa característica de crer, nós que temos hoje por causa de Jesus e o Espírito Santo que veio, mas aí a Bíblia já confirmando isso desde o livro das origens, que é o Gênesis, né? E é importante colocar Deus como único, além de ser a Trindade, ele é o único Deus, o único Deus criador. Aliás, ele já fala isso na lei de Moisés, para prestar culto apenas para ele, porque ele é o único Senhor, o único Deus. Vamos ver essa passagem.
Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui Deus falando com Moisés, que escolheu Israel como seu povo, estabeleceu as leis e falou: eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor, Criador de todas as coisas, Criador de todos os anjos, de tudo, absolutamente de tudo. Né? O termo até é o Yahvé, eu sou, não é isso, Bispo G? É isso mesmo, né? O Yahvé, que é o Deus eterno. Então, eles às vezes, né? Porque como os judeus não podem usar o nome, eles não falam o nome, então eles colocam, né? Também um pouquinho, né? Yeová, mas o termo mesmo é Yahvé, é o termo que é usado. Eles misturam um pouco com o termo Adonai, que é Senhor, para que eles possam falar no nome, né? Mas eles geralmente usam o termo eterno, né? Que é o eu sou. Inclusive é interessante que Jesus, ele foi inclusive, quase apedrejaram ele, né? Porque ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E o que ele estava falando? Era o termo, eu sou é o termo Yahvé. Então ele está falando, eu sou, ego em mim. Aí os judeus na hora, achando que ele estava blasfemando, porque não entendiam que era o próprio Deus, foram lá para apedrejá-lo, né? Que coisa, hein? É, muito interessante. Então esse detalhe aí do Novo Testamento, esse foi um momento em Nazaré? Foi isso mesmo. Momento em Nazaré. Aí tem o famoso monte do precipício, né? Aí Jesus se manifestou porque Jesus sumiu. Jesus dá uma sumida bacana ali no momento. Muito bem, então, Jesus também nos manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Então ele manda batizar em nome da Trindade. Vamos ler essa passagem para reforçar. Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Daí então, como foi falado, então Jesus ordena que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Da Trindade. Então ali, essa comunhão que o batismo gera com Deus, também marcado pela comunhão da Trindade. Vamos ver agora uma passagem polêmica. Quer complementar alguma coisa, Bispo? Isso, eu queria só dar um detalhe, eu estou aqui me segurando um pouco, porque eu estou fazendo um trabalho, né, do mestrado de exegese. E exegese, o que é? É extrair de dentro, é um termo assim, extrair do texto o contexto que ele diz e o porquê que ele é feito. Não é só simplesmente o texto, mas fundo, o que é o background, o que está acontecendo, o tempo e assim por diante. E essa passagem fala quem é Jesus. Eu queria até ler para vocês, está no livro de Colossenses. Eu estou estudando ela já há mais de 10 dias. Então está assim, olha, está em Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Uau. E aqui a plenitude é a palavra pleroma. Ele é o Deus completo, pleno, e que havendo, até aqui, a plenitude. Então vejam o contexto aqui em Colossenses, porque na época em que foi escrito por Paulo, havia lá o início, começou uma heresia a querer entrar, que era chamado gnosticismo. E o gnosticismo nada mais era do que uma filosofia que falava que Deus era o centro de tudo e as outras pessoas, anjos, tal, eram emanações de Deus. Então, eles falavam que Jesus não passava de uma emanação.
e uma emanação ainda abaixo dos anjos, que eles falavam, né? O termo era eons. E aí então Paulo escreve, mostra o que é, e aqui tem até uma linguagem até meio de um hino, é muito interessante. E aí a gente vê a qualidade de Paulo, né? O apóstolo Paulo, no entendimento e no conhecimento, e já tirando de lado essa heresia maligna, né? Uau! Pois é, cara. Carta aos Colossenses. Colossenses. Maravilha. Vamos ler agora Lucas 12:10, porque aí agora vem a dúvida, né, sobre o pecado do Espírito Santo, dúvida clássica. Vamos ler. Vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Já em algumas aulas anteriores, o bispo já comentou sobre isso, mas por que tem perdão se fala contra Jesus e contra o Espírito Santo não? É muito complicado, bispo, sabe? Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquilo que habita em nós, é a essência de Deus em nós, é aquilo que o Espírito... Eu vou ler uma passagem, Dani, que ela é muito interessante para a gente entender esse processo que pode roubar aquilo que é a salvação. Está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui está a Trindade. Então nós vemos que aqui o pecado do Espírito Santo é contra a Trindade, mas ele vai mais longe na essência que é o Espírito Santo. Porque a pessoa que peca deliberadamente e começa a tomar uma posição, já não liga mais para a graça, rejeita a graça, extingue o Espírito Santo na sua vida, o que acontece? Não há mais sacrifício, porque ele já profanou, ele já fez assim: eu não quero saber da graça de Jesus Cristo. E aí então ele está o quê? Ultrajando o Espírito da graça. Quer dizer, é uma atitude que chega a um ponto que não tem retorno. Então, esse que seria o blasfemar contra o Espírito Santo. E é um risco muito grande. A pessoa começa a pecar deliberadamente, ela pode, no final, cair nessa malignidade, né? Naquilo que é de mais importante, que é a porção de Deus e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E também não pode negar a existência da Trindade. Aliás, tem uma passagem, até falando de João, João é um apóstolo que também bateu muito firme nesses tipos de heresias, como, por exemplo, o gnosticismo. O apóstolo João, falando sobre o anticristo, alguns costumes, algumas heresias, já apontava para esse tipo de malignidade, até porque ele estava no final do século I, e o século II foi um século marcado pela expansão do gnosticismo e de muita religiosidade. Não é? Vamos ler, então, essa passagem de 1 João 2. Vamos lá, 1 João versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então está aí a passagem que fala: é impossível negar a existência da Trindade. Falar que não tem filho, então se não tem filho também não tem pai, porque o pai que enviou o filho. Então, então aí confirmada mais uma vez a posição dos apóstolos de forma contrária a todo tipo de heresia, de fábula e de loucura que já se estabelecia nos primeiros tempos da igreja, contrária à igreja. Muitas vezes nós vemos que durante a história da formação da igreja, que por causa da perseguição romana, muitos acabaram não tendo tempo suficiente para absorver o conhecimento e uma conversão genuína. E aí começa a bagunça, porque cada um interpretou a palavra do seu jeito. Daí vem aquelas loucuras dos evangelhos apócrifos, de cartas que não têm sentido algum, contradizentes à palavra verdadeira, aquilo que está na Bíblia, e toda a loucura até se tornar depois uma religião oficial, mas completamente fora daquilo que a essência da igreja
apostólica, né? É verdade. Inclusive, Dani, os perigos eram tão grandes na época, porque muito do que é o Evangelho, até pelo conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, então ele conseguia contextualizar com o momento que era da cultura grega, as filosofias, ele sabia contextualizar. Então ele fazia isso. Mas o que acontece? Logo depois dele, então tinha os pais apostólicos que seguiam o que Paulo falava, mas houve um outro ramo que foi para um outro lado, mais para o lado das filosofias. E esse lado, que era um lado muito perigoso e que durante o primeiro e segundo século foi assim muito combatido. Eu estava vendo, tem cartas apócrifas que falam que Jesus cria um negócio para ele brincar quando ele era pequeno, umas coisas assim loucas. Sabe, umas coisas que não tem nada a ver com aquilo que é o conceito de Jesus Cristo. Então, quando ele era pequeno, ele cria um brinquedo para ele, faz aparecer um brinquedo para ele, quer dizer, puxa, que contexto é esse de Jesus, né? É interessante, na verdade, o objetivo de muitos desses evangelhos apócrifos e assim por diante é a tentativa de humanizar Jesus Cristo, torná-lo muito mais humano do que espiritual, assim que era a prática mesmo da mitologia grega, de tornar o Deus tão mortal, mesmo ele sendo imortal, não é, cheio de defeitos e erros, ou pelo menos próximo daquilo que é um ser humano. Realmente, Jesus era homem, mas Jesus era 100% Espírito de Deus. Então não tem como, né? Tanto que os escritores dos evangelhos eles não dão muita atenção à questão da adolescência, da infância e da maturidade de Jesus, porque o que é priorizado é a relação espiritual de Jesus com o homem, do seu ministério em si. E o ministério mesmo começou depois daquele texto que você leu, onde o Espírito Santo de Deus vem com forma corpórea de pomba, ali ele é batizado, dali para frente começa o ministério dele. Então, até aquele momento, não existe nada que venha a colocar que ele exerceu o ministério, os milagres se manifestaram. Havia um ponto ao qual o Espírito de Deus iria se manifestar na sua plenitude para dar início à caminhada, né? Definimos então agora a Trindade e vamos ver as características, porque na palavra o termo Deus, né, e a Trindade está sempre associado a muitas outras palavras e formas de ação. Então vamos agora falar, por exemplo, os nomes em hebraico, né, e o que eles significam quanto a Deus na palavra de Deus. Vamos lá. Hebreus 1. Jeová, Deus soberano, né, Yahvé, o eu sou, o eterno. Êxodo 3,14, Apocalipse 1,6. Jeová Jirê, né, o Deus provedor, lá Gênesis 22, 13 a 14, Jó 38, 41, os patriarcas, né, com essa experiência. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, está lá em Êxodo 17, 15, um momento, né, de grande luta. Jeová Rafá, Senhor cura, Êxodo 15, 26 e também no Salmo 103, né. Jeová Shalom, Senhor é paz, Juízes 6, 24, aquele momento tão interessante de Gideão, Isaías 26, 3. Também como Jeová Raá, Senhor é meu pastor, clássico, Salmo 23 e Salmo 95. Jeová Tsedeknu, é isso, Bispo G? Tsedeknu. Muito bem. Senhor é justiça, Jeremias 23, 6. Jeová Sabaó, Senhor dos exércitos, uma passagem que eu adoro, que é Amós 4, 13 e 1 Samuel 1, 3. Jeová Samá, Senhor está presente, também como Emanuel, né? Ezequiel 46, 35. Jeová Kadshkin, é isso? Mikadshkin. Obrigado. Senhor santifica. Jeová Elion, Senhor está presente, Salmo 97. Vários salmos falam muito isso, né? Daquela experiência de Davi. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O livro de João trata muito Deus dessa forma, o Salmo 91. El Olam, que é o Deus eterno. Em Gênesis 21, 33, Salmo 90 também. E Adonai, o Senhor, né? Mestre. Êxodo 23, 17, Deuteronômio 16. Então, tem algumas nomenclaturas ligadas a Deus, que a Bíblia trata tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também nós temos as características de Deus. Vamos enumerá-las. Então, Deus ele é eterno. Está lá no Salmo 90, também 2 Pedro. Então, Deus é eterno, né? Não teve início nem fim, ele é eterno. Deus é onipresente, está em todos os lugares, em tudo, né? Onisciente, sabe todas as coisas. Salmo 139 trata muito da essência de Deus. Deus é onipotente, todo-poderoso.
Salmo 147, Jó 42, né? Deus é imutável, Malaquias 3 fala sobre isso, né? Eu sou Deus e não mudo. Números 23 também. E Deus é perfeito. 2 Timóteo 2,13, Deuteronômio também fala. Deus é soberano, está acima de tudo e de todos. Timóteo, Judas trata muito sobre esse termo. E Deus é supremo. Está lá em João 10, 29 e também no capítulo 14. Sendo assim, vamos fechar esse raciocínio com a passagem que está em Lucas 12. Vamos lá, Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Jesus já sinalizando a manifestação do Espírito Santo no homem, que é colocar a palavra, que é manifestar os dons. Então, tem uma passagem maravilhosa, que está lá em 1 Coríntios 12, que Paulo fala acerca dos dons espirituais. Aliás, vamos ler agora, já para nós fecharmos esse raciocínio de como o Espírito Santo se manifesta no homem. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então você vê Paulo reforçando isso, que é o mesmo Espírito que dá todos estes dons ao homem, que o capacita. E vai lembrar que o dom é dado ao homem com propósito. O dom ele tem um objetivo. Então nós vemos tantos dons aí mencionados, mas todos eles se manifestam quando há objetivo, quando há um propósito para a manifestação do Espírito Santo. Agora, bispo, há uma diferença, né, da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Algumas pessoas falam, não, imagina Espírito Santo no Antigo Testamento, sim, mas a forma de manifestação é diferente, né? Por que é diferente? Nós vemos que no Antigo Testamento, algumas pessoas, num momento assim, ultra necessário, que nem nos Juízes e assim por diante, mesmo com Davi, vinha e com o quê? Um objetivo ali, momentâneo, até para que se cumprisse aquilo que era a vontade de Deus. Com Jesus Cristo vencendo o diabo, e aí o que acontece? O Espírito Santo pode se manifestar na plenitude. Por quê? Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o que é levar cativo o cativeiro? Ele levou o inferno cativo. Então, enquanto ele morreu, ele foi ao inferno pregar, levar ali salvação para toda a geração anterior a ele, porque a salvação não podia só vir para aqueles que estavam à frente. Então ele vai e prega, e ali ele vence o cativeiro. A partir daquele momento, o domínio que era um domínio, vamos dizer assim, do inimigo sobre a terra, né, a nossa dimensão humana, o que acontece? É quebrado. E daí para frente o Espírito pode agir numa plenitude maior no homem. É Joel se cumprindo nesse tempo. Então a graça, ela é demonstrada também pela manifestação plena do Espírito Santo. Não é? Perfeito. Então, o batismo com o Espírito Santo veio à plenitude. Não é que o Espírito Santo não estava. Ele já estava, mas ele veio na plenitude. Pôde ocupar a vida do homem na sua plenitude. Sim. Antes ele tinha alguns momentos de manifestação e algo muito, muito específico. Né? Ele veio com Sansão. Né? Sansão se apossava, o Espírito Santo se apossava dele e tinha força. Então, nós vemos alguns momentos no Antigo Testamento da manifestação do Espírito Santo. Maravilha! Essa foi a aula da Trindade. Vamos revisar. Nesta aula estudamos sobre a Trindade.
A manifestação de Deus em três pessoas, eternamente interrelacionadas, inseparáveis dentro de um único ser, de uma única essência. A Bíblia revela a Trindade de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade já se manifesta no Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Jesus, posteriormente, nos manda batizar em nome da Trindade de Deus. Também aprendemos sobre os nomes de Deus na Bíblia e suas características: eterno, onipresente, onisciente, onipotente, imutável, perfeito, soberano e supremo. Ainda vimos que o Espírito Santo capacita o homem com dons sobrenaturais, mas que todo dom de Deus tem propósito na vida do homem. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.